Jerônimo Lima já está nos bastidores. Grande Jerônimo. Queria pedir já para colocar o Jerônimo na tela. Vou fazer uma breve apresentação do Jerônimo. Mas, de qualquer forma, já queria saudá-lo aqui. Bom dia, Jerônimo. Tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Carlos. Como vão? Prazer revê-los. Estamos bem e felizes aqui com a sua presença, né? Olha, o Jerônimo, ele além de ser o presidente da Associação Brasileira de Consultores, ele também participa de outras entidades, né? Ele é um cara que tem uma energia incrível e a gente fez questão, Jerônimo, nesse evento, a gente mesclar exatamente isso. Jovens inspiradores, não que nós não sejamos mais jovens, ou tenhamos um espírito jovem, mas jovens inspiradores com especialistas, pessoas que têm uma experiência muito rica para poder contribuir com esse jovem, né, e para poder dar um direcionamento melhor. E nesse sentido, Jerônimo, eu não sei se você estava ouvindo aqui os nossos bastidores, a gente conversando aqui um pouco sobre a rotina do consultor. O que você acrescentaria aí dessa conversa, já nesse bate-bola, a gente já começar aqui com toda velocidade, sobre essa rotina do consultor e o quanto isso pode ser importante para esse jovem que eventualmente será um participante do nosso programa. Olha, a rotina do consultor ela é algo complexa, porque no início da carreira a gente não tem muita noção do tempo que vai gastar fazendo atividades que são efetivamente ligadas à consultoria e outras atividades que não necessariamente impactam diretamente os serviços que prestamos como consultores, mas que são necessários para administrar a carreira. Então, por exemplo, um aspecto importante que eu acho relevante destacar para o jovem consultor é a questão da qualificação permanente, da capacitação permanente. Há que se gastar horas, dedicar um tempo a isso, semanalmente, para que os consultores não se desatualizem, considerando que as mudanças hoje são muito frequentes, né, principalmente aquelas que nos são impostas pela tecnologia. Se a gente não guardar um pouco do tempo da nossa rotina, do dia a dia, para atualização tecnológica, como nós estamos aqui, por exemplo, esse é um evento em que tradicionalmente faríamos presencialmente, todo mundo juntos, mas não está dando por causa da pandemia. Foi preciso que todo mundo se reciclasse um pouco no uso de tecnologias para que nós pudéssemos fazer nossos trabalhos de uma maneira bem feita, mas de uma maneira totalmente diferente daquilo que a gente fazia. Então, esse é um aspecto que eu acho importante destacar para quem é jovem consultor, a contínua qualificação, atualização, capacitação nas mudanças que vem por aí. Muito bom, Jerônimo. Olha, eu vou aproveitar para ler rapidamente aqui o resumo do currículo do Jerônimo, que o currículo é bem extenso, mas o Jerônimo é doutor em administração, mestre em ciência da computação e administração, bacharel em engenharia mecânica, física e ciência da computação, conselheiro, consultor, instrutor e palestrante, presidente da Associação Brasileira de Consultores, como já mencionamos aqui, diretor do Instituto Brasileiro de Competição Analítica e ainda é o CEO da Método Reflexão Estratégica. E eu acho engraçado, Jerônimo, assim, curioso, porque o teu currículo, ao a gente fazer essa breve leitura, ele remonta a uma vamos dizer assim, um conjunto de competências muito de exatas, né? E você é um cara que demonstra ter um conhecimento muito holístico do conhecimento humano e tudo. E eu queria que você falasse um pouco de como conciliar aí essas duas grandes áreas, essas hard skills com soft skills e essa compreensão de mundo e de pessoas para a gente poder exercer melhor essa função de consultoria. Certo. Na verdade, tu leu uma parte do meu currículo, eu não fico divulgando todo o meu currículo, porque ele é extenso, mas eu vou te contar um pouquinho do comecinho da minha história e da importância que eu dei para essa questão de soft skills. Eu fiz minha primeira faculdade na Marinha, na Escola Naval, onde eu fiz engenharia mecânica, mas eu nunca fui engenheiro na minha vida. Voltei para o Rio Grande do Sul, morava no Rio de Janeiro, voltei para o Rio Grande do Sul, resolvi estudar uma outra coisa, fui fazer bacharelado em física. Eu era apaixonado por física, mas eu logo vi que
que no Brasil não temos espaço para cientistas, não há incentivo suficiente para isso. Eu fiquei meio frustrado com as políticas públicas que vocês estavam falando aí, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento no país, ciência e tecnologia, e acabou que eu fui parar na ciência da computação. E ciência da computação foi a minha profissão enquanto empregado. Eu tive uma carreira meteórica na ciência da computação. Eu fui de estagiário a gerente em 2 anos e meio. Quando eu virei gerente, eu percebi que eu era muito competente tecnicamente, até pela carreira que eu tinha tido, mas eu era péssimo com pessoas. Eu não conseguia gerenciar equipes, eu não sabia gerenciar equipes, eu não sabia nem gerenciar a mim mesmo direito, porque eu tinha poucos anos, eu tinha 20 e poucos anos, e aí eu resolvi estudar coisas que fossem completamente alheias à área técnica. Então, eu tenho uma pós-graduação em História da Arte, eu tenho uma pós-graduação em Filosofia, eu tenho uma pós-graduação em Folclore. E quando eu fui fazer essas pós-graduações de lato sensu, eu convivi com pessoas muito diferentes. E aí eu comecei a perceber melhor lá no início da minha carreira que, na verdade, embora tecnicamente seja importante a gente saber as coisas, até para exercer uma liderança mais técnica, tudo acontece com pessoas, por pessoas, para pessoas. E aí, então, me aproveitei daquele convívio que eu tinha com artistas, com folcloristas, com filósofos, pessoas que pensavam muito diferente de mim, para eu poder tentar equilibrar um pouco mais a minha atuação. E eu acho que eu consegui avançar nesse sentido. Hoje eu exerço a profissão de consultor com a plena convicção que a gente trabalha com pessoas, para pessoas, por pessoas, e se não for por esse caminho, só o domínio técnico das questões de processos, de trabalho, ele te torna alguém duro, e a gente não consegue daí argumentar, não consegue negociar, não consegue favorecer processos que mudem cultura organizacional, enfim, não tem como ser bem sucedido em consultoria, por mais técnico bom que seja, se não tiver soft skills adequadas para lidar com a gestão das pessoas. Perfeito. E assim, para quem está acompanhando a gente, tá, que não está familiarizado com esse termo, quando a gente fala soft skills, a gente está se referindo exatamente a essas habilidades socioemocionais, habilidades que vão exatamente ajudar nesse relacionamento com outras pessoas, que, como o Jerônimo falou, acaba tudo se resumindo a isso, né? A interação entre pessoas. Jerônimo, passando aqui um pouco a bola para o Francinildo, eu queria assim, Francinildo, o que você achou aí dessa abordagem, da importância das soft skills? E, na seguida, eu já queria que você introduzisse o Jerônimo aí ao nosso tema do painel, que é o panorama da consultoria no Brasil, e especificamente o quanto isso vai impactar para o jovem. Legal. É uma alegria para nós receber o Jerônimo, né, presidente da Associação Brasileira de Consultores em Organização, mas, acima de tudo, uma pessoa extremamente tratável, distinta. É sempre uma alegria quando a gente tem esse contato com ele, e a gente viu aí que tem uma bagagem, uma experiência para compartilhar com todos aqueles que estão participando aí do seminário Jovem Consultor. O Jerônimo falava um pouco aí dessas competências mais diversas, né? E eu pensando exatamente que o consultor, na verdade, ele é um especialista e ao mesmo tempo generalista, né? Porque ele tem um conhecimento muito próprio, muito particular, um conhecimento muito aprofundado em determinada área, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um conhecimento expandido em diversas áreas. Por isso que ele se torna especialista e ao mesmo tempo generalista. E a gente sabe disso até pelos diversos segmentos em que a gente atua em consultoria. E aí ninguém melhor do que o Jerônimo, presidente da ABCO, Associação Brasileira de Consultores em Organização, para falar para a gente, Jerônimo, um pouco, resumidamente, aí, esse panorama da consultoria hoje no Brasil. Como é que está? Quais são as oportunidades nessa área? O que é que tem mudado em consultoria aí nos últimos anos aqui no Brasil? Porque, afinal de contas, a gente está com uma audiência aí de uma turma jovem que ainda estão em momento de definição de carreira e muitos pensando em abraçar a consultoria. E outros também que já já tiveram algum contato, alguma experiência aí na área de consultoria. Então, o que é que você fala para a gente aí um pouco aí desse panorama, como é que está a consultoria hoje, quais as principais mudanças?
Jerônimo, acredito que seu microfone está desligado. Não tá te ouvindo. Isso. Obrigado, então. Desculpa, Carlos. Eu agradeço a gentileza do convite. Eu preparei um material aqui para falar sobre esses assuntos. Eu posso compartilhar aqui na tela, Carlos? Pode sim, por favor. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui o meu arquivo. Bom, enquanto o Jerônimo compartilha aí o arquivo, pessoal, você que está nos assistindo, está participando do seminário Jovem Consultor, nosso segundo dia de seminário, não se esqueça de fazer a sua inscrição. A gente está sempre divulgando aí o link, e esse link é a oportunidade de você fazer a sua inscrição. Por quê? Porque o seminário ontem e hoje é apenas a primeira parte dessa jornada. Como a gente já está divulgando aqui desde ontem, vem aí os cursos de formação, vem a mentoria, aí através da BCO, e no final vem aí o grande processo de seleção para as 6 bolsas de estágio remunerado para você atuar diretamente aí com consultores aí capacitados aí de todo o Brasil, e com certeza isso faz uma diferença enorme na sua carreira. Então aproveita aí para fazer a sua inscrição. O Jerônimo vai compartilhar com a gente agora um material aí sobre o panorama da consultoria no Brasil, que é o tema aí dessa nossa palestra. Tá aparecendo aí já? Tá aparecendo. Tá, então eu quero fazer uma breve apresentação institucional da BCO, porque no fim das contas estou aqui representando a entidade como presidente. A Associação Brasileira de Consultores, que a gente chama carinhosamente de ABCO, é uma organização da sociedade civil aberta, sem fins lucrativos, totalmente apartidária, e que se insere num ecossistema no qual participam empresas de consultoria, os consultores independentes, que são aqueles consultores que, embora às vezes tenham uma pessoa jurídica, mas eles atuam de forma sozinho ou com um ou outro colega. Então, o termo que se usa no mercado para isso são consultores independentes, e os consultores juniores, que são exatamente os jovens que estão ainda fazendo suas faculdades, mas que têm vontade de exercer a profissão de consultoria em vez de uma profissão como empregado em alguma empresa. Então, eles procuram o que a gente chama de empresas juniores nas universidades, e lá, com a orientação de professores bem experientes, eles começam a prestar consultoria, tentando ajudar empresas normalmente ainda de pequeno porte a resolver seus problemas, o que para eles os clientes é bastante difícil, porque nem sempre empresários têm domínio de conceitos de gestão que são suficientes. Então, na primeira faixa desse ecossistema estamos nós, prestadores de serviço, e a gente se relaciona diretamente, então, com as empresas contratantes, com órgãos de fomento e desenvolvimento, instituições de ensino e o governo. Então, esse é o ecossistema no qual a BCO participa desde 2014, quando ela foi fundada. A BCO, naquela época, tinha uma gestão de 3 anos, então tivemos a primeira gestão, a segunda, eu sou o presidente da terceira gestão, dando continuidade ao trabalho dos fundadores, e a gente vem, então, desde 2014, defendendo os interesses dos consultores do Brasil. Esse ano, nosso principal evento foi o primeiro Congresso Brasileiro de Consultoria Organizacional. Infelizmente, também não pudemos fazer presencial, era para ser na cidade de São Paulo, acabamos fazendo tudo virtualmente, mas foi um grande sucesso. O propósito da ABCO é liderar a representatividade, ou seja, a gente representa toda aquela parte inicial do ecossistema, as empresas de consultoria, os consultores independentes e os consultores juniores, no sentido das suas reivindicações como categoria profissional. Nós queremos estimular a capacitação e o desenvolvimento, e aqui a gente tem uma prova disso, o programa Jovem Consultor e a BCO apoiando essa iniciativa, no sentido de capacitar e desenvolver jovens para o mercado de trabalho em consultoria, a geração de negócios
e a valorização da consultoria como uma atividade realmente relevante para o Brasil, para que o Brasil possa se desenvolver econômico e socialmente. Do ponto de vista da representatividade, nós estamos hoje em 23 estados brasileiros e mais nos Estados Unidos e Portugal. 3% dos nossos associados são estudantes, então aqui a gente tem, para vocês terem uma ideia, né, em função do programa que estamos conduzindo, uma enorme abertura para que mais estudantes venham participar conosco. Já tem, então, estudantes que hoje são consultores juniores atuando. 6% são de empresas de consultoria, que têm um porte um pouco maior, e 91% dos nossos associados são consultores independentes, que têm, então, uma empresa, porque já dando um toque aqui sobre esse panorama, né? Não se pode prestar serviço sem emissão de nota fiscal. Então, mesmo que a gente atue como consultor independente ou consultor júnior, de alguma maneira tu tem que prestar conta para o fisco sobre as transações financeiras de compra e venda que faz com teus clientes de consultoria. Então, embora ali a gente está falando de consultores independentes, todos têm uma empresa aberta, registrada legalmente, em dia com suas obrigações fiscais, e que, então, atuam no Brasil todo. A BCO oferece como benefícios, eu acho que um dos mais importantes é o nosso Código de Ética do Consultor, porque ele mais ou menos regula o comportamento ético do ponto de vista do exercício da profissão no Brasil. Como a BCO é a principal entidade brasileira de consultoria, então isso é reconhecido pelas empresas e reconhecido pelos órgãos públicos e universidades, o que muito nos orgulha. A gente oferece certificação de consultores pela norma ISO 20700, que é a norma que está sendo traduzida para o português pela ABNT, para certificar consultores em sistema de prestação de serviços de consultoria, uma enorme rede de negócios para fazer networking e parcerias, grupos de estudo que equivalem ao que nós dizemos uma cadeira de doutorado ou uma cadeira de mestrado, né? O conteúdo dos nossos grupos de estudo são de primeiro nível, e se a gente fosse monetizar, isso geraria como benefício mais de 20 mil reais apenas pela participação em grupos de estudo, que no caso são gratuitos para aqueles que são nossos associados. Nós oferecemos também descontos em parceiros que oferecem plataformas e softwares de gestão que muitos consultores usam para si mesmo e para seus clientes. Nós temos um evento mensal em cada região do Brasil, conduzido pelo núcleo de algum dos estados daquela região, que nós chamamos de Consultalk, que é um evento de capacitação também, sempre com um palestrante de renome, e o Congresso Brasileiro de Consultoria, que vai ser realizado no ano que vem no Rio de Janeiro. Sempre ele é realizado em paralelo com o Congresso Português de Consultoria, porque como nós temos uma representação em Portugal, nós realizamos o congresso conjuntamente. Aos associados da BCO é conferido o selo consultor associado à BCO, que distingue, então, dados todos esses benefícios que a gente oferece, aqueles que de verdade cumprem um código de ética, têm certificação e buscam permanentemente se atualizar no mercado. Travou aqui. Jerônimo? Tá me ouvindo? Não sei se o Jerônimo está nos ouvindo? Tô ouvindo. Desculpa, beleza, pode tocar travou aí, aqui, eu pensei que eu não estava falando. Então, essa é a BCO, grosso modo, assim, falando rapidamente, e aí atendendo às expectativas que me foram pedidas sobre falar sobre a panorama de consultoria. Nós na BCO, e não podia deixar de ser diferente, né, como somos a entidade que representa o Brasil nessa categoria profissional, temos uma definição do que seja consultor organizacional. E para nós, esse profissional é aquele que atua de forma independente e temporariamente, fazendo aconselhamento das empresas para que elas possam identificar, analisar e propor alternativas de solução para os problemas complexos
que ocorrem dentro das organizações. Essa é a nossa definição de consultor e ela tem algumas implicações que são importantes. Primeiro, a questão da imparcialidade de opiniões. O consultor, na medida que ele vai fazer um trabalho de aconselhamento temporário para a gestão, ele não pode tomar partido de nenhuma facção interna, de disputas internas, de poder, de conflitos. O consultor tem que recomendar aquilo que de verdade ele acredita que é o melhor para a organização, independentemente de quem está envolvido na indicação. Essa é uma questão importante porque a isenção oferece ao consultor credibilidade. Ninguém vai ser contratado com credibilidade se já se sabe de antemão que ele tende para alguma solução ou tende para algum tipo de política interna ou às vezes até política externa, porque isso contamina as relações interpessoais e acaba prejudicando que haja adesão às soluções propostas. Se espera de um consultor, já que ele faz aconselhamento, experiência e competência. E aí, então, aqui a gente tem uma oportunidade para que jovens adquiram experiência e competência, além de, no caso daqueles que vão passar aqui por mentoria, como já foi anunciado, possam, se forem, por exemplo, de empresas juniores, buscar com seus professores orientação para que adquiram mais rapidamente ainda e possam oferecer, então, ao mercado uma experiência dupla do próprio consultor que está aprendendo, está se desenvolvendo, com os seus mentores e os seus professores das universidades. E é claro que esse trabalho requer uma justa remuneração. Não se faz consultoria de graça, somos profissionais, a gente vive do trabalho de consultoria. Então, é uma questão de avaliar qual é o valor agregado, porque é o valor agregado que justifica um preço maior ou menor. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de preço. E se espera de consultor, já que o trabalho dele é temporário, que ele faça transferência de conhecimento. A empresa não pode ficar escravizada na dependência de algum consultor, porque ele domina um assunto e acabou que os executivos da empresa não aprenderam com ele o suficiente para poder conduzir sozinhos as soluções que forem propostas. Então, precisa ter transferência de conhecimento, há que se ter uma habilidade didática aqui, e eu também vou falar um pouco mais sobre isso, porque a gente fala de consultor, mas se vocês forem olhar as estatísticas, eu vou mostrar mais adiante, muito raramente a gente tem consultor que não divide, na verdade, seu trabalho entre consultoria e treinamento. 90% ou 95% dos consultores, na verdade, têm duas atividades. A atividade de consultoria e a atividade de treinamento, que são realizadas paralelamente. E essa questão do treinamento vai, então, ao encontro dessa necessidade de transferência de conhecimento do consultor para a empresa contratante. E a última implicação da nossa definição é a questão de pragmatismo na solução de problemas. Não dá para ficar teorizando muito, e embora, então, o consultor possa saber muitas teorias. Então, por exemplo, né, eu sou pós-doutor, na verdade. Eu sou pós-doutor, sou doutor, eu já tive que ler muito, estudar muito, eu fiz 3 faculdades, 4 pós, 2 mestrados, mas quando eu vou para o meu trabalho de consultoria, eu não fico citando autores, citando livros, porque eu entendo perfeitamente que isso é exibicionista, além de que nem sempre as empresas contratantes estão preparadas para ouvir essas coisas e não saber como adaptar. Então, o consultor tem que ser capaz de traduzir o que ele aprendeu em modelos consagrados, o que ele aprendeu em teorias avançadas, de modo muito prático, para que os gestores das empresas possam, de fato, pela transferência do conhecimento, entender bem o que está sendo proposto e aplicar isso na solução de problemas. Então, vejam que essa definição de consultor organizacional, que parece relativamente simples, né? Mas ela não é. Ela tem implicações aqui importantes que devem ser consideradas por todo mundo que quer entrar para o mercado de consultoria. E também é preciso destacar que há uma diferença entre algumas palavras no mercado, né, que às vezes são usadas como sinônimas.
Então, eu separei aqui a definição de consultoria, que eu já apresentei lá no slide anterior, mas também se usa muito a palavra assessoria e a palavra auditoria, e elas não significam a mesma coisa. Na assessoria, é preciso que o consultor não só faça aconselhamento e transferência do conhecimento, ele apoie a implementação das decisões tomadas usando técnicas e ferramentas que, eventualmente, os clientes não saibam utilizar. Nem sempre os clientes estão preparados para colocar a mão na massa e sair fazendo as recomendações ou as considerações que foram tomadas pelo consultor junto com os gestores da organização. Muitas vezes o consultor tem que ajudar operacionalmente. Esse tipo de trabalho a gente chama de assessoria, e ele paga menos no mercado. Ele paga menos porque daí, se tu tem que meter a mão na massa, tu acaba gastando tempo nesse tipo de atividade, e a atividade de pensar, que é mais importante, que é, no fim das contas, o objetivo da consultoria, ela acaba se prejudicando. Então, a atividade de consultoria, propriamente dita, remunera mais do que a atividade de assessoria. Mas, hoje em dia, não vejo como, e aí vai pela minha experiência prática, a gente consiga só fazer consultoria pura, só de fazer aconselhamento. As empresas precisam de um aporte maior, principalmente porque na educação nós não temos ainda, né, um nível de educação no Brasil que capacite exatamente para o mercado de trabalho como as empresas esperam. E a atividade de auditoria, ela é uma atividade totalmente independente de consultoria e assessoria. A auditoria é um serviço de avaliação que examina a adequação, eficiência e eficácia de sistemas de controle. Normalmente, para vocês entenderem melhor, né, os jovens que estão aqui nos assistindo, a gente faz uma auditoria quando avalia um processo de trabalho de trás para frente. Então, por exemplo, se eu quero avaliar um processo de venda, então eu pego a nota fiscal, eu pego o pagamento que o cliente me fez, daí eu dou um passo para trás, recupero a nota fiscal que foi emitida, daí eu dou um passo para trás e recupero lá os documentos do trabalho que foram realizados, dou um passo para trás, recupero a ordem de compra que o cliente emitiu para que o serviço fosse prestado, dou um passo para trás e vejo o contrato que estabeleceu que esse serviço fosse feito dessa maneira, dou um passo para trás e verifico a proposta e o orçamento que foram feitos e que, pela negociação, resultaram naquele contrato. Então, quando eu rastreio de trás para frente um processo de trabalho, verificando se todos os passos foram cumpridos adequadamente, todos os documentos foram trabalhados adequadamente, isto é um trabalho de auditoria. E quando se percebe que alguma coisa não aconteceu bem, a gente entra com o conceito de não conformidade. Alguma coisa foi feita não conforme o que estava combinado nas regras do negócio que foram criadas ou nos procedimentos que foram definidos. Então, o trabalho de auditoria ele é completamente diferente do trabalho de consultoria e assessoria. Consultoria e assessoria andam mais ou menos juntos, mas a auditoria é um trabalho totalmente diferente e é preciso pensar, então, né, em que momento da minha vida eu quero ser só conselheiro, fazendo só consultoria, sem ajudar na implementação, em que momentos eu vou precisar fazer assessoria para ajudar meu cliente na implementação das decisões tomadas e, eventualmente, se eu quero seguir uma carreira mais isenta de dar conselhos ou de fazer ajudas na implementação e simplesmente auditar aquilo que foi feito, verificando se pelos controles, se aquilo foi feito conforme tinha sido combinado. Então, tem uma diferença crucial aí nessas expressões. E, do ponto de vista do aconselhamento, eu trouxe aqui algumas coisas para se pensar a respeito, né? Entre bons conselhos e maus conselhos. Há muitos clientes que reclamam de maus conselhos, né? Então, quando, por exemplo, em vez de acrescentar novas e importantes perspectivas aos problemas dos clientes, o consultor defende aquelas teorias já em uso, na verdade, ele estava dando um mau conselho, porque se a empresa está com um problema é porque aquilo que já vinha sendo feito não funciona.
Se a gente continuar fazendo o que vem fazendo, vai ter o mesmo resultado. Então, obrigatoriamente, um bom conselho, ele tem que trazer novidades do ponto de vista de como os problemas dos clientes podem ser resolvidos, visões que não tinham sido pensadas ainda sobre isso. E com foco. Bons conselhos ajudam a centrar a discussão nas questões que são mais relevantes e não fazendo recomendações que não sejam testadas, né, ou testáveis. Uma das grandes críticas aos trabalhos de consultores é que eles dizem o quê, mas eles não dizem como. Aqui está uma questão crucial, por exemplo, entre a consultoria e a assessoria. Os consultores que escrevem, muitos, não são todos, mas muitos consultores que escrevem livros de negócios, eles usam o livro como uma forma de fazer marketing dos seus serviços. E, obviamente, que eles não entregam lá tudo que eles fazem, porque senão depois, muitas vezes, eles não são contratados. Mas a gente também não pode simplesmente dizer, olha, vocês têm que fazer um programa de mudança cultural para que a empresa de vocês seja mais criativa, mais inovadora. Isso é um mau conselho. Sim, tá, muito legal. Então temos que ser mais inovadores. Nós temos que mudar a cultura da organização. Mas como que a gente faz isso? Se o conselho não pode ser, da forma como ele é emitido, ele não consegue ser testado, nem testável, então ele não é um conselho relevante, porque a gente deixa o cliente perdido na implementação dele. Então, bons conselhos são aqueles que, além de dizer o que, dizem como os trabalhos devem ser feitos, para resolver soluções específicas. Então, é preciso ter cuidado, porque como as organizações são complexas, os problemas às vezes não acontecem isoladamente, mas o consultor precisa ter uma lógica aí autopreferencial em relação ao conhecimento que ele está tentando passar para o cliente, para que ele tenha um foco específico. Se a gente perceber que o problema é tão complexo que envolva outros problemas, então tem que fazer aconselhamentos em separado, planos de trabalho em separado, diagnósticos em separado, propostas de solução em separado. Mas o conselho bom, ele tem que ter um foco numa lógica que realmente vai direto ao ponto do problema específico que o cliente está sofrendo, né, está relatando. E, por fim, como tudo é sistêmico, né, tudo está ligado com tudo, eu, como consultor, preciso estar atento às questões de relação causa e efeito. Eu não posso mexer num lugar e atrapalhar em outro, né? Eu preciso ter ciência, uma visão mais completa do que seja uma empresa, do que seja um negócio. Normalmente, quando se faz diagnóstico, a gente tem essa percepção mais completa para poder, nas soluções oferecidas, sugerir eventuais pontos de interface entre processos para que não causemos problema com uma solução específica para algo que está acontecendo de ruim, porque a gente não pensou no restante da organização. Sobre os nossos serviços de consultoria, aqui eu trouxe uma estatística em nível mundial. 2% do mercado de consultoria são de grandes empresas, 5% de médias empresas, 8% são de pequenas empresas de consultoria e 85%, então esse número ele se reflete aqui no Brasil também, né? Esse número representa os consultores independentes. Então, a maioria dos consultores trabalha de forma ou sozinho, ou com um e outro colega, mas não constituem grandes empresas, até porque a principal fonte de trabalho do consultor é o conhecimento dele, o tempo dele para a transmissão desse conhecimento. Então, é uma atividade muito pessoalizada. E por isso a importância que já foi destacada aqui de soft skills. A gente trabalha com pessoas, para pessoas, e isso consome muito tempo, né? De modo que os consultores quase sempre trabalham de modo independente. O mercado de consultoria, assim como os outros setores da economia, ele é segmentado. Então, se um jovem quer entrar no mercado de consultoria, ele também tem que pensar um pouco sobre que tipo de consultoria ele quer oferecer. Bem à direita aqui na minha figura estão os segmentos do mercado de consultoria. Então, eu posso fazer consultoria na área de estratégia,
na área de gestão, de modo geral, a administração de empresas, que é o giro do PDCL em qualquer um dos processos empresariais. Então, eu tenho que entender de um pouco de planejamento, um pouco de apoio à execução, do ponto de vista da assessoria, para capacitar as pessoas, a execução propriamente dita, os controles e as ações preventivas ou corretivas, caso eu identifique que alguma coisa pode ser melhorada ou não esteja indo bem. Tem a parte de consultoria de processos ou operações, que são aquelas consultorias em áreas específicas. Eu quero ser consultor de vendas. Então, não é a mesma coisa que fazer consultoria de estratégia ou fazer consultoria de modo geral. Vendas tem toda uma caracterização de ambiente, de relacionamento com o mercado diferente. Embora a venda seja um subproduto de marketing, é considerado ali como operação. Então, tudo que é muito específico a gente considera no segmento de operação. Depois vem consultoria de recursos humanos, consultoria financeira e contábil e as consultorias de tecnologia. O tamanho do mercado mundial hoje é de 300 bilhões de dólares. Nada mal, né? É um bocado de dinheiro aí que é oferecido, então eu penso que esse é um mercado com grande potencial de entrada, até porque não tem muitas barreiras de entrada, e de remuneração também. Bom, por que os clientes contratam consultoria? Por tudo que eu já venho falando, né? Para que o consultor possa prover conhecimento e competência técnica especializada na área do problema que a empresa está enfrentando. Desse modo, ele possa dar auxílio profissional intensivo, mas temporariamente, em vez de ser contratado como um empregado, ele vai ficar por um certo tempo ajudando, e depois ele se afasta, porque ele transferiu o conhecimento para o cliente resolver e dar continuidade à solução do problema. Porque ele pode fazer uma observação externa imparcial, não está no meio do problema, então consegue dar um zoom, né, e olhar as coisas de uma maneira diferente do que estão sendo vistas, e patrocinar, então, uma argumentação que justifique a adoção de certas medidas pré-determinadas em consenso com o cliente, à medida que forem discutindo a melhor solução para os problemas. Esses são os motivos da contratação, e o que as consultorias oferecem para isso são trabalhos de diagnóstico, pesquisas e estudos especiais, a consultoria propriamente dita, que é o aconselhamento para o desenvolvimento organizacional, a capacitação e o desenvolvimento de executivos pela transferência do conhecimento, a solução de problemas, método de solução de problemas, e assessoria quando há necessidade de assistência na implementação. Então, além, né, de a gente atender por que os clientes esperam contratar consultoria, nós oferecemos serviços específicos nesse sentido, que são esses 6 que eu estou mostrando aqui. Como é que a gente se divulga no mercado? Bom, existe desde o método tradicional de fazer propaganda em TV, que muito pouca gente usa. No Brasil, isso não é uma prática. Aqui eu mostrei um comparativo do uso dos métodos de marketing no mundo e no Brasil. Notem que o método mais usado, tanto no mundo quanto no Brasil, é visitação de empresas. Eu vou contar para vocês como é que eu faço. Eu comecei a ser consultor em 1991. Em 1997, eu fiz uma formação nos Estados Unidos para ser um consultor internacional. A gente chama CMC, né? Um Certified Management Consultant. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu acumulava, naquela época era em papel, cartões de visita que eu pegava de todo mundo, que eu ia em congresso, que eu ia em feira, que eu visitava, que eu conhecia eventualmente em algum evento de negócios. E eu tinha umas caixas cheias de cartões de visita. Daí eu comecei a tratar isso de uma maneira mais profissional, comprei um software de CRM bem baratinho, botei tudo lá para dentro, e eu tenho uma pessoa que faz esse trabalho para mim. O processo dessa pessoa é a seguinte: ela chega de manhã no escritório, ela liga o computador, entra no software, digamos que hoje é o primeiro dia, ela puxa a primeira empresa, ela faz o contato, meu colega consultor Jerônimo conheceu o senhor ou conheceu a senhora num evento tal, num dia tal, a gente gostaria de marcar uma visita para identificar se podemos oferecer nossos serviços e tal. Gente, a estatística que eu tenho na minha empresa, tá? São necessárias 85 telefonemas
para a gente conseguir marcar 4 visitas por semana. Essa é a média que eu faço. 4 visitas por semana. Agora, de março do ano passado para cá, não fiz nenhuma visita presencial, né? Acabei fazendo reuniões, lives, né? Reuniões remotas. Mas antigamente, né? Quando a gente ia nos locais, esse era o número que eu tenho na minha empresa. 85 telefonemas, mais ou menos isso, para marcar 4 visitas. De cada 10 visitas, uma empresa te pede uma proposta. E de cada 10 propostas, fecha um contrato. Então, tem um funil de vendas, que tem toda uma teoria de vendas sobre isso, principalmente para vender serviços. Eu recomendo que vocês, que querem ser consultores, estudem essas abordagens de venda de serviços, e em especial do funil de vendas da Endeavor, para vocês conhecerem, então, essa lógica, né, de que tem que fazer muito telefonema, muito contato para agendar algumas visitas, e dessas visitas vão sair poucas solicitações de propostas que vão gerar muito poucos contratos. É um esforço considerável. Mas por que mesmo assim se prefere fazer visitas? Porque é uma questão de transmissão de credibilidade. Mandar coisa impressa, mandar e-mail marketing, né, publicar em redes sociais, isso não vende consultoria. Tem que ter, mas não vende. Mas tem que ter como uma forma complementar de se fazer marketing de serviço de consultoria. Eu, por exemplo, escrevo muitos artigos, eu tenho mais de 200 artigos publicados, eu estou lançando agora, terça-feira, meu 4º livro, na primeira semana no meio de outubro vou lançar meu 5º livro. Eu faço essas coisas, né? Eu tenho redes sociais, um site só da minha empresa. Eu não vou na TV, mas eu faço todos esses outros métodos. Mas eu sei, pela minha experiência pessoal, que o método que mais transmite credibilidade para os consultores é quando eu olho no olho do meu cliente, escuto com atenção o que ele tem para me dizer, e dali, então, eu posso oferecer alguma coisa que efetivamente seja útil para a solução dos problemas dele. Então, pensem nisso, né, quando vocês forem entrar para esse mercado, contatar as empresas diretamente. Agora, né, a via remota foi viabilizada, a gente não tinha ido antes, mas esse contato direto é a melhor forma de fazer a divulgação dos seus serviços. E em relação ao preço, eu tenho que fazer uma escolha, né? Tem consultores que fazem preço fixo, normalmente eles calculam quantas horas vai durar um projeto, e aí dividem em meses, por exemplo, ou semanas, né? E tem consultores que fazem preço variável. A lógica dessa definição aponta para o seguinte raciocínio: se eu já fiz esse trabalho antes, ou seja, eu já domino o assunto, eu conheço o cliente e seus meandros, eu posso dividir o projeto em fases ou etapas. Por tudo isso, ele não é um projeto de alto risco, pelo domínio que eu tenho da situação. E ele é mais aconselhamento do que assessoria, então eu posso fazer um preço fixo. Olha, o valor vai ser tanto. Agora, porque eu tenho uma certa segurança de que eu não vou gastar mais tempo do que eu projetei aqui para fazer o trabalho. Agora, se é a primeira vez que eu faço esse trabalho, não tenho bem domínio dele, não conheço nada do cliente ou do mercado do cliente, principalmente, porque a gente atende clientes de vários mercados, de cooperativas até hospitais. Então, se eu, por exemplo, nunca trabalhei para um hospital, eu não faria um trabalho de preço fixo, porque eu vou me deparar lá na execução do trabalho com situações que vão demandar horas que eu não tinha orçado. E aí eu vou acabar trabalhando sem remuneração. Como a gente já viu aqui nas implicações da definição de consultoria, o valor agregado requer remuneração, eu tenho que ter um cuidado para não ficar trabalhando sem, né, a devida remuneração. Se o projeto é muito longo ou sem fases bem definidas, e isso envolve, então, alto risco, ou envolve assessoria, porque a gente não sabe o quanto mais ou menos as pessoas vão querer que tu ajude elas na implementação, então é melhor fazer um preço variável. Dizer, olha, o meu valor é X por hora. Quando chegar no final do mês, se for por mês que vai cobrar, né? Normalmente se cobra por mês. Quando chegar no final do mês, eu te digo, a gente gastou tantas horas, obviamente que essas horas têm sido gastas com a autorização do cliente,
aí eu emito uma nota fiscal. Então, a nota fiscal não vai ter sempre o mesmo valor, depende da carga horária de trabalho que foi realizada naquele mês pelo consultor em função de todas essas questões. Então, aqui tem dicas que eu acho que são importantes para a definição dos preços dos serviços, e aqui mostrando, então, embora vocês me pediram a Panorama no Brasil, né, eu trouxe sempre a comparação com o mundo nessas questões, a maioria dos consultores em nível mundial e em nível nacional cobram por projeto. Então, calculam mais ou menos o tempo que vão gastar durante esse projeto e daí dividem de acordo com a facilidade de negociação com o cliente, divide por semana, ou por mês, ou por trimestre, e fazem uma emissão de nota fiscal para cobrar o valor da remuneração desse projeto de modo parcelado. Principalmente para jovens consultores, provavelmente farão consultorias para empresas de pequeno porte, porque empresas de grande porte normalmente contratam grandes empresas de consultoria ou consultorias mais experientes. E aí, então, como a gente está aprendendo, né, a gente ainda não sabe direito, precisa da orientação do professor, precisa ter um mentor nos ajudando, como alguns terão aqui, se recomenda que, então, a forma de cobrança por projeto seja a mais adequada. Mas existem, né, todas essas formas aí, ou por hora, ou por dia, ou por mês, um valor fixo. Também tem uma questão de materiais e tempos de deslocamento. Eu, por exemplo, né, quando faço, por exemplo, treinamentos, eu não me envolvo, eu não cobro isso do cliente, eu deixo tudo por conta dele. Olha, vocês que vão escolher o local do treinamento, eu preciso de um computador com entradas USB, projetor multimídia, a sala tem que estar disposta de tal forma, nós precisamos de 2 caixas de som, tem que ter um ar-condicionado regulado a 22 graus para manter todo mundo desperto. Não sou eu que vou atrás disso, porque como eu sou um consultor independente, eu não tenho estrutura física para fazer todas essas tarefas necessárias, administrativas, né, ou operacionais, mas que não são diretamente ligadas à consultoria. Então, normalmente, a gente passa isso para o cliente, mas tem consultores que fazem pessoalmente e cobram. Então, ali quando falo ali tempos e materiais, tem 8% dos consultores que cobram de modo separado. Eu não me envolvo nessas questões, então, para vocês verem que tem os dois jeitos. E tem o último item ali, que é cobrar por resultados. No mundo, 4% dos consultores cobram por resultados, no Brasil, 12%. Eu não recomendo cobrar por resultado, porque o trabalho de consultoria, ele não é um trabalho de tomada de decisão, ele é um trabalho de influenciamento dos gestores de uma organização em prol de uma decisão necessária para resolver um problema. Mas nem sempre aquela decisão tomada é implementada. Como eu vou mostrar mais adiante, a gente não fica o tempo todo lá dentro do cliente, a gente trabalha com a prática espaçada, vai, se afasta, depois volta de novo para ver o que aconteceu no período. Nós não temos ingerência na execução dos projetos de consultoria naquilo que diz respeito à parte do cliente. Então, se ele não faz, daí tu não recebe, se tu está cobrando por resultados. Então, é um mínimo de consultores que trabalham por resultados. Eu não trabalho por resultados. Eu penso que eu não tenho essa ingerência suficiente, até porque eu sou um consultor da área de estratégia, é ali que eu me enquadro na segmentação, eu não consigo cobrar que certas estratégias definidas lá no planejamento estratégico sejam colocadas em prática, porque é o cliente que tem que colocar em prática, né? Eu posso ficar cobrando deles, mas eu não tenho essa ingerência e nem esse poder de decisão para garantir a execução disso. Sobre o tempo que a gente fica no cliente, tem várias teorias de aprendizagem sobre isso, porque se considera que o trabalho de consultoria também é um trabalho de aprendizagem, uma vez que a gente transfere conhecimento. Então, aqui, considerando nesse gráfico a variável tempo e a variável aprendizagem, o que se mostra melhor é o que se chama de desempenho de prática espaçada, em relação à força de evocação dos problemas, né? Chamar os problemas à realidade e considerá-los importantes. E a gente se lembrar de tudo que foi feito, registrar e poder dar continuidade aos projetos, não é bom ficar o tempo todo no cliente.
o mais recomendado é ir lá de tempos em tempos. Então, claro que isso vai variar com o projeto, vai variar com o cliente, mas, então, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, o Carlos mora em Fortaleza. Digamos que o Carlos e eu arrumemos um cliente juntos em Fortaleza. Gente, não tem como eu me deslocar de Porto Alegre para Fortaleza para fazer uma reunião de 2 horas. Então, obviamente, eu teria que ir uma vez por mês, ou uma vez por quinzena, ficar 1 ou 2 dias, e só. Não tem como ficar ali também 15 dias dentro daquele cliente, numa outra cidade, gastando hotel, gastando passagem de avião. Então, o que se recomenda, do ponto de vista do impacto, da evocação do problema para a sua importância e da nossa força de armazenamento de ideias para a solução de problemas, é que o consultor vá no cliente, discuta, combine, converse, faça assessoria, e depois ele se ausente por um tempo e deixe o cliente trabalhando no seu projeto para ele, daqui a algum tempo, voltar e verificar os resultados. E isso, motivo pelo qual, por exemplo, não dá para a gente pensar em ficar cobrando por resultados, porque se nesse meio tempo que tu te ausentou, o cliente não fez, o resultado não vai acontecer. Mas mesmo assim, o desempenho de práticas passadas ainda é o mais recomendado. Os segmentos que mais contratam consultoria no Brasil é o setor público, né, principalmente na pandemia, agora é o que foi realizado de licitação para fazer serviços de prestação para o governo, foi impressionante. Depois da área pública vem a área financeira, em terceiro, a área da saúde, em quarto, telecomunicações, aí envolve aqui também a parte de tecnologia da informação, e em quinto, varejo. Esses são, no Brasil, os segmentos que mais contratam consultoria. Então, para aqueles de vocês que já estão pensando em atuar e fazer aquelas visitas, né, como eu sugeri, priorizem visitar empresas do setor financeiro, do setor de saúde, telecomunicações e varejo. O setor público não adianta visitar porque é por licitação, daí é outro tipo de negociação e contratação. Mas eu, por exemplo, nos contatos que aquela pessoa que trabalha para mim faz, para marcar visitas, eu priorizo esses setores aí na visitação: serviço financeiro, saúde, telecomunicações e varejo, porque são os que mais contratam consultores. É preciso lembrar que há uma lei no Brasil, de 1969, que diz que toda empresa de consultoria tem que ter um responsável técnico com registro no Conselho Regional de Administração. Como entidade congregadora da profissão, a BCO é totalmente contrária a essa lei. Nós somos a favor da desregulamentação do mercado de consultoria, porque nós entendemos que um médico, se ele é dono de uma clínica e ele é competente em administrar a clínica dele, ele não precisa de ter um administrador. Ele mesmo é o administrador. Mas a gente tem esse entrave aqui na nossa profissão. Se alguém quiser criar uma empresa de consultoria, não for apenas dependente. Jerônimo, desculpa te interromper, Jerônimo. Tem algumas colocações aqui, tá? Eu já peço desculpa antecipadamente por ter te interrompido, mas assim, você acabou já colocando muitos conteúdos e geraram aqui alguns comentários da nossa audiência. Eu queria trazer aqui rapidamente, e a gente já está se caminhando aqui para o final, e depois eu já te jogo uma pergunta. Vamos, por favor, coloca aí os comentários, produção. A gente tem muitos elogios, obviamente, né? A Graça Cruz aí, parabéns pelo conteúdo. A doutora Graça Cruz está aqui, uma audiência cativa do evento. A Lilian Cavalcante, muito bom. E aí tem vários outros comentários aqui, vamos parar nesses, mas eu queria chamar a atenção. A Amanda Paula também, excelente palestra. Então, já um excelente feedback aí. Jerônimo, não poderia ser diferente, que eu já conheci o seu trabalho, já sabia que você seria muito competente. Mas assim, devido ao nosso tempo já bem exíguo, né, e a gente já está se aproximando do final do painel, eu queria explorar um ponto específico que você colocou aí, que é essa ambidestria, né, do consultor, essa capacidade dele lidar com diferentes habilidades, e principalmente uma fala que é recorrente sua, que é o consultor deve fazer treinamento e consultoria. E eu concordo totalmente com isso, eu compartilho totalmente também com essa crença de que se o consultor ficar apenas fazendo consultoria, ele se isola das novas tendências
e o contrário, se ele ficar apenas fazendo treinamentos, ele se isola da prática, e esse é o melhor dos mundos. E aí, para finalizar, eu queria ver como você poderia trazer isso, essa combinação, essa ambidestria de habilidades para esse público jovem que está querendo ingressar na consultoria, ou mesmo fazer a formação de consultoria e, de repente, seguir carreira por outras áreas. Então, veja bem, isso tem a ver com o modelo de negócio do consultor. Eu acho que é importante que no trabalho de consultoria nós tenhamos essas duas atividades. Por que eu destaco isso? Se alguém se decide por fazer apenas consultoria, ele vai se focar na aplicação de conhecimentos na solução de problemas dos clientes, o que reforça o conhecimento empírico dele. Mas o fato de estar o tempo todo só fazendo isso, deixa ele sem o aporte necessário de novos conhecimentos que vêm de quando a gente precisa trabalhar com treinamento para fazer a aquisição e transferência de conhecimento para os clientes, reforçando o conhecimento metodológico. Então, o que eu vejo, né? Se tu é só consultor, tu corre o risco de ficar ultrapassado, porque tu fica o tempo todo no cliente, fazendo consultoria e assessoria, e nem é o tempo todo, porque tem todas as atividades burocráticas, mesmo sendo um consultor independente, que não sobra tempo para capacitação. Por outro lado, se tu só faz treinamento, tu fica um daqueles consultores que repete o que tem nos livros. Então, por exemplo, eu assisto palestras, e vocês não me viram aqui falar nisso, que cita o tempo todo o caso da Netflix, o caso da Amazon, o caso do Facebook, da Salesforce. O cara nunca foi nessas empresas. Ele leu em algum livro que isso acontece lá dessa maneira. E ele não tem cases para citar, porque, na verdade, como ele só faz treinamento, ele nunca vai em empresa para prestar consultoria, ele não tem cases pessoais para citar. Então, nenhum dos dois, isoladamente, é bom. Só consultoria prejudica o aporte de novos conhecimentos para o consultor. E só treinamento torna ele um consultor teórico, que não tem o conhecimento do dia a dia, da aplicação daqueles conhecimentos, da solução de problemas. Então, eu vejo que, obrigatoriamente, um modelo de negócio de consultoria devia contemplar esses dois processos. A execução de consultoria nos clientes propriamente dita, mas também o exercício da atividade de treinamento. E, inclusive, tem épocas que treinamento vende mais que consultoria. E falando ainda sobre soft skills, Carlos, treinamento é mais exigente do que consultoria, porque consultoria tu senta num computador, ou antigamente numa mesa, e conversava com os clientes. Treinamento não, tu tem que saber mais coisas para tu ser um instrutor, tu tem que entender de andragogia, tem que entender do assunto do treinamento, tu tem que se deslocar pela sala de aula para não ficar enfadonho, tu tem que olhar no olho do teu aluno ali para poder identificar o que ele, né, como é que está a carinha dele, o que ele está sentindo. Tu tem que fazer exercícios obrigatoriamente, porque senão fica muito cansativo o treinamento. As soft skills necessárias para fazer treinamento são maiores, em mais quantidade do que as para fazer consultoria. Então, a gente acaba se desenvolvendo bem mais como profissional quando a gente também acrescenta atividade de consultoria e atividade de treinamento. Perfeito, excelente. E você falando isso, me ocorreu aqui uma conversa excelente que nós tivemos no painel de ontem sobre o ODS, onde as jovens brilhantes que estavam conduzindo o painel, aqui conduzido pela nossa Isabela Menezes, aqui da XP, juntamente com outras jovens, falaram exatamente dessa combinação com outras palavras, né? No caso, ela falou da experiência prática com voluntariado e a experiência teórica com diversos cursos, né, que podem ser feitos na própria faculdade ou curso de extensão. Então, excelente, eu concordo totalmente, eu acredito que essa é uma filosofia que tem que ser difundida aí. E caminhando para finalmente, Jerônimo, queria agradecer imensamente a sua participação, não só a participação, mas todo o apoio que você tem emprestado ao nosso projeto, desde o início, ter acreditado a Associação Brasileira de Consultores, especialmente você e toda a diretoria. Eu, enquanto aqui diretor de núcleo do Ceará, também estou muito satisfeito com a sua condução enquanto presidente, e eu acho que isso torna o processo bem mais amplo, acho que é o objetivo da associação também, trazer mais capilaridade para suas ações, até atender todo o Brasil,
e sem dúvida aqui é um projeto que está elevando, na verdade, o nome da associação para a sociedade, e a gente viu isso na veiculação que teve nos veículos aqui de comunicação, na imprensa, e na própria repercussão, muita gente curiosa, querendo saber como vai ser isso, tá bom? Finalmente, queria dizer aqui que o meu apreço pessoal por você, por todo o Rio Grande, aí nós temos aqui uma gaúcha na nossa equipe, eu não sei se você sabe, mas a Giovana Goulart, que é a nossa consultora aqui, é de Porto Alegre, sim, e aqui tem gaúcho aqui também na XP, e aí existe, eu acho que reforça ainda mais essa conexão, tá bom? Muito obrigado, parabéns aí pela sua participação, e eu vou chamar aqui a Bia para dar continuidade ao nosso painel, e a gente vai continuar com essa ótima programação, continue aqui conosco, que tem muito mais ainda por aí. E aí, o que você achou do que viu até aqui? Muita novidade, muita transformação, né? Mas não se preocupa, porque tudo muda o tempo todo e é essa mudança que nos dá combustível para seguir e superar os desafios. Se você quer ir além, preste atenção nas oportunidades que ainda vão rolar. Cursos de formação, network qualificado, com a possibilidade de fazer parte da ABCO, mentoria e estágio remunerado. O seminário Jovem Consultor é realizado pela XP Consultoria com patrocínio do Governo do Estado do Ceará. Agradecimento à Associação Brasileira de Consultores, a ABCO, à Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Juventude, a todos os colaboradores que fizeram parte deste evento e, claro, a todos os nossos parceiros. Chegamos ao fim desta etapa, tá? Mas a jornada está só começando. Vamos juntos!